Olá, pessoas! Muito bem-vindos ao podcast Cepal. E nós não estamos aqui no Aquário de Ideias do Encontro Cepal, nós estamos no meio da Tailândia, a caminho de Lopburi. Saímos de Bangkok e agora estamos a caminho de Lopburi, aqui do outro lado do mundo, e você está ouvindo aí onde você está. E eu estou pela primeira vez fazendo um podcast na estrada. É o podcast Cepal On The Road, e eu estou aqui com Adriano Araújo. Diga oi ao Brasil, Adriano. Olá, Brasil. Olá, todo mundo. Adriano, missionário da Cepal aqui também. Fabiana. Oi, Fabiana. Oi, todo mundo aí no Brasil. E a gente tá nesse estúdio improvisado. Você vai ouvir barulhos de carro passando, se bem que você não vai ouvir muitos barulhos de buzina, porque aqui na Tailândia eu já descobri que as pessoas não fazem barulho, não buzinam e tal, e a gente vai aprender um pouquinho dessa realidade. Já passou uma moto agora. E eu tô aqui sentado do lado esquerdo do motorista, tá? O Adriano tá dirigindo aqui do lado, e eu vou tentar não tirar tanta atenção dele. E a gente vai falar um pouquinho desses missionários que estão aqui na Tailândia há 18 anos já estão bem aculturados, e a gente vai conhecer um pouquinho do Adriano e da Fabiana aqui no podcast Cepal especial super internacional. Muito bem, estamos aqui na Tailândia, acabamos de passar agora debaixo de uma passarela budista, provavelmente, é budista? Aqui na Tailândia tudo é budista, né? Tudo é budista, gente, ó, pela primeira vez assim, gravando um podcast em loco, né, internacional, missionário, e assim, um pouquinho, eu já tô há 3 dias conversando aqui diariamente com o Adriano e com a Fabiana, e já ouvi muitas histórias. Eu vou tentar tirar aqui junto com vocês algumas dessas histórias deles e apresentar um pouquinho para vocês do desafio tailandês, o desafio asiático e o desafio budista, se é que vai caber tudo nesse programa aqui. A gente também está indo lá para Lopburi, onde temos outros missionários que acabaram de chegar aqui sendo preparados para o tempo na Tailândia. Então no programa desse mês vocês vão ouvir o Adriano e a Fabiana, que já estão aqui há bastante tempo, e no próximo mês vocês vão ouvir dos missionários que estão aqui há pouco tempo, das primeiras impressões da Tailândia. Então são 2 meses especiais de Tailândia aqui no podcast Cepal. Mas vamos lá, vou deixar a Fabiana começar contando. Fabiana, vocês estão aqui há 18 anos, é tempo pra caramba, vocês já são praticamente mais tailandeses do que brasileiros, e vocês vieram aqui com um desafio, porque a gente tá aqui como Cepal e OMF, que é a missão voltada pra Ásia, e vocês chegaram aqui com o desafio de se aculturarem completamente, de se tornarem tailandeses. Como é que foi isso na cabeça de vocês? A gente chegou aqui muito brasileiro, né? A gente teve um choque cultural muito grande, porque não só o jeito de viver, não só comida, mas a cosmovisão, é tudo diferente, né? Foi um desafio muito grande para se aculturar, para entrar, para tentar entender e para tentar comunicar não só o evangelho, mas a própria vida da gente de uma maneira que o tailandês entenda. E para isso você tem que se desconstruir. Você tem que quebrar, derrubar aquilo que para você comunica amizade, amor, segurança, tudo. Você tem que desconstruir tudo isso e construir novo de um jeito que comunique para o tailandês, né? Assim, só estando aqui, eu sei que eu tô aqui há 3 dias só e não é o suficiente nem de perto de ter uma noção real de tudo isso. Mas quando a gente tá só no Brasil e concentrado na nossa realidade, na nossa cultura, a gente não consegue ter noção do que você tá dizendo. Porque é outro mundo, assim, é outra forma de ver o mundo, é outra forma de se relacionar, outra forma de viver e de pensar. É tudo muito diferente, né? E a gente tem muita coisa no Brasil que a gente acha que é mundial, né? A gente acha que todo mundo vive, pensa e se relaciona desse jeito. Eu acho que o grande desafio é quando a gente pensa que o jeito brasileiro é o certo. Ou é o melhor, né? A gente tem que desaprender isso, né? Porque existem várias maneiras, vários jeitos de comunicar o mesmo valor, mas isso exigiu da gente intencionalidade. Não é natural, sabe, Paulinho? Não é que você vem aqui pra Tailândia e naturalmente você vai se É só ficar se no adaptar. meio deles que você vai virar um deles. Não é. Não é só comer comida tailandesa, gostar de pimenta que faz você entender ou estar aculturado, né? Então o desafio é muito maior e tem que ter intencionalidade. Você tem que querer. E é uma coisa
coisa que às vezes machuca a gente, né? Porque você tem que abrir mão de você, abrir mão de coisas que você acha que é importante para poder abraçar, para poder aprender um jeito novo. E às vezes a gente é muito cheio da gente mesmo, né? E você tem que se esvaziar para poder comunicar para as pessoas, não só o evangelho, mas mesmo a amizade, carinho, cuidado, né? É tudo envolvido dentro dessa questão de aculturação, né? E tem a questão de que, assim, quando você vai para outro país, você vai com a ideia de servir aquele povo. E vocês estavam me contando que a maneira de servir aqui é diferente da maneira de servir no Brasil. Sim, Queria sim. que o Adriano contasse. Eu sei que a gente já teve várias conversas, vou tentar reproduzir algumas delas aqui. Mas o Adriano me contou sobre o processo. Como é que foi essa questão de como você chegou, como você queria servir, e depois você foi entendendo que não era desse jeito que tinha que servir, porque se eu servisse varrendo, por exemplo, o pátio da casa deles, isso é pior do que melhor para o relacionamento e tal. Eu queria que você contasse todo esse processo, como é que foi para vocês, Adriano? Eu acho que quando a gente vem do Ocidente, né, a gente tem uma ideia de serviço, né, de servir as pessoas, que é o comum, né? Então eu vim para ser, igual Jesus fala, né? Estou para servir, né? Nós estamos para servir as pessoas. Só que aqui na Ásia, é interessante, na Tailândia, por exemplo, o papel do pastor, do missionário, de uma pessoa que é líder de igreja, nós estamos numa cultura que existe a hierarquia, né? Então, dentro dessa hierarquia, o missionário, o pastor, eles são vistos como autoridades, né? São vistos como autoridades, é uma pessoa importante dentro da igreja, né? Pelos olhos das pessoas. Então, os irmãos da igreja, eles te dão muita honra. É tanta honra que não é normal, não é o comum, por exemplo, para um pastor da igreja ou missionário pegar a vassoura, varrer para ajudar a limpar. Não é normal de ficar fazendo alguns serviços que eles acreditam que são os membros da igreja que tem que estar fazendo. O pastor missionário, ele só tem que sentar na igreja, né? Ele tem que orar, ele tem que ensinar a Bíblia, ele tem que aconselhar, mas todo esse serviço manual, ele tá fora, né? Então isso pra gente foi chocante, né? Porque você fica numa crise querendo ensinar as pessoas que não é isso, eu tenho que ajudar também. E aí você precisa entender que você tá debaixo de uma cultura que você tem que respeitar também esse fator cultural. Então esse é um fator que leva muitos anos pro missionário conseguir aceitar, né? Esse processo de aceitação é muito longo, né? Então você tem muitas lutas interiores, né? Hoje você fala, não, tudo bem, eu vou ficar da maneira cultural, mas no outro dia você começa a se questionar, mas eu vim aqui pra ajudar e eu não tô fazendo nada. Né? Ainda nem falar o tailandês eu não consigo falar, não consigo nem servir meu prato, né, que eles servem pra mim. Pois então, até eu vou sentar aqui na mesa, eles trazem a comida, colocam a água pra mim, eu tenho que comer, eu não posso levantar o prato. Então a maneira que você começa a servir as pessoas, ela muda, né? Mas é lógico que dentro da igreja a gente tem sim essa prática de servir um aos outros, e quando a gente faz esses serviços que seria, vamos dizer assim, os membros que estariam fazendo, né? Sem dúvida nenhuma isso é um bom testemunho pra eles também. Pro tailandês é estranho, né? A gente passou pela escola dos meninos agora lá, o diretor da escola tava ajudando no trânsito, né? Exatamente. Isso pra eles é um absurdo, né? O diretor, ele fica centrado dentro da sala, né? Porque ele é a pessoa, o sistema hierárquico, né? Dentro da escola é uma pessoa que tem que estar sempre formal, lá conversando, esperando os pais, os alunos. Tem uma secretária que anda pra lá e pra cá. Isso dentro de uma escola tailandesa, né? Tem a secretária que abre a porta pra ele entrar, abre a porta pra ele sair, tem um motorista. Mas aí a escola, pelo fato da escola dos nossos filhos ser uma escola cristã, né? É onde a maioria desses professores, eles são biocupacionais, né? São fazedores de tenda. Então o diretor também, né? Então alguns deles eram pastores e missionários nos seus países e vieram para cá para trabalhar como professores. Eles têm uma atitude diferente. Mas os pais das crianças tailandesas, que somam quase 70% dos alunos da escola, eles ficam meio confusos, né? Como é que pode o diretor estar fazendo um trabalho ali que seria o policial que tinha que estar fazendo, né? Quando dá enchente, tá lá o diretor tirando a sujeira dos buracos, entupindo os canos para a água da rua, né? Então eles ficam meio... Mas o interessante dessa hierarquia, pelo que eu senti aqui, ela não tem muito a ver com uma inferioridade pessoal, assim. Eles não se acham inferiores quando eles reconhecem a autoridade de alguém, não é? Assim, não tem um trabalho ruim, não tem um emprego que ele se diz, não, esse aqui tem menos honra do que aquele, né? É só uma questão cultural mesmo de reconhecer, talvez até uma autoridade espiritual, eu não sei se tem isso. Exatamente. Eu acho que contexto. A gente tem uma ideia, quando a gente fala de hierarquia, a gente tem uma ideia de sistemas como o da Índia, né? De castas, né? Mas o sistema hierárquico asiático, ele é de honra, né? Muita honra. Então, a pessoa que ela tem um status abaixo, por causa dentro do sistema hierárquico, ela não se sente que ela tem um status baixo. Ela sente que ela tem um status reconhecido, mas essa pessoa com quem ela
pessoa que está acima dessa hierarquia, né, no sistema hierárquico, ela é uma pessoa que ela está prestando uma homenagem para essa pessoa. Então, ela se sente honrada ao fato de dar honra para essa pessoa, para a posição dela. Então, se trata apenas de uma posição, né? Isso está dentro em todos os sistemas. Então, na Tailândia, quando nós conhecemos alguém, uma das primeiras coisas que as pessoas perguntam é a sua idade, porque eles querem saber dentro do sistema hierárquico se ele deve te chamar você de irmão mais velho ou de irmão mais novo, né? Se você é um professor, ele por toda a vida dele vai chamar você de professor. Se você é um médico, se você é um mecânico, né? Ele vai chamar você sempre pelo seu título de mecânico. Isso é uma honra para cada pessoa, né? Então, é muito importante, as pessoas querem reconhecer qual que é o seu status. E a partir do seu status nesse sistema hierárquico, ela quer prestar honra para você no nível que você merece, no nível que você está de acordo. E vocês estão aqui já há 18 anos, né? Já estão bem aculturados, como eu disse, já estão se relacionando muito bem com os vizinhos. E esse é um processo muito lento, né? Para conquistar essa confiança, conquistar o direito de ser ouvido. Vocês estão no meio da comunidade, diferente de muitos brasileiros que muitas vezes, ou estrangeiros que muitas vezes vêm e se relacionam somente com a própria comunidade. É muito possível aqui na Tailândia, num país internacional, com tantos estrangeiros, você ter uma vida totalmente paralela dentro da realidade tailandesa, né? Você é um brasileiro, só se relaciona com brasileiros, só participa em escola internacional com os filhos, mora num bairro de estrangeiros e tal, vai em restaurantes internacionais. Isso é muito fácil. Vocês resolveram se aculturar. E o maior desafio de todo esse aculturamento, que eu imagino, tenha sido a própria língua. Porque a língua é uma coisa sobrenatural. Se existem línguas de anjos, né, deve ser parecida com o tailandês. Eu, assim, estou aqui, sinceramente, eu não consigo falar uma palavra ainda em tailandês, porque a variação fonética é muito grande, é uma língua tonal. Então, uma palavra que pra gente parece, são 5 palavras iguais, tem 5 significados diferentes. Eu queria que vocês contassem um pouquinho sobre o processo de aprendizado da língua nesses 18 anos aí. Com quanto tempo vocês chegaram à conclusão que já estavam falando mesmo o tailandês e quais foram as grandes lutas de todo esse processo? O tailandês a língua tailandesa, a língua Thai, é um desafio muito grande para todos os missionários que vêm para cá. A grande maioria dos estrangeiros que vêm para a Tailândia, alguns deles são pedido, né, para eles terem o requerimento de trabalho aqui, para eles prestarem um concurso, né, ou fazer um estudo da língua tailandesa. Mas nós trabalhando com a OMF tem um princípio que vem de Hudson Taylor, né, onde o missionário ele tem que falar a língua do povo, ele deve se vestir como o povo e ele deve se relacionar como o povo, como própria pessoa local. Dentro do sistema da OMF, nós somos requeridos a falar um alto nível da língua tailandesa. Para um missionário, por exemplo, no nosso caso, do meio da Fabiana, que éramos missionários no Uruguai, aprendemos espanhol com as pessoas no Uruguai, com a comunidade, depois fomos estudar o espanhol. Quando nós viemos para a Tailândia, é um grande desafio, porque primeiro, nós aprendemos o tailandês a partir do inglês. Então, o missionário, quando ele vem para a Ásia, a língua inglesa é fundamental, um nível que ele consegue ser usado para aprender uma nova língua. Então, para aprender o tailandês através do inglês já foi um grande desafio. Porque nem o inglês vocês tinham ainda muito bem, né? Não, o inglês a gente conseguia conversar, né? Assim, mas the não era... The book is on the table. The book is on the table, né? Uma coisa assim, mas era bem limitado. Quando nós chegamos aqui, a gente tinha também bastantes amigos coreanos, né? Que estavam estudando tailandês. E a escola, o sistema da OMF, nós temos que passar um ano aqui no interior, nessa cidade agora, exatamente. Ele tem um centro de línguas, né? Foi um centro de línguas montado por missionários há 40 anos atrás. E ele é feito para adulto aprender a falar a língua tailandesa. Então, você tem a aula com o seu professor individual todos os dias. Você tem que se dedicar pelo menos 6 horas por dia de estudo da língua. Então, o primeiro ano, o ministério dele é só estudando a língua, tentando entender a cultura, porque eu acredito que a língua dá para você estudar em qualquer parte do mundo, mas o tailandês você precisa aprender. Então, no aprendizado, ele tem que ser prático, né? Então, você tem a sua aula formal, mas você tem a sua aula informal. E essa aula informal é que ela judia, porque a língua tailandesa é uma língua tonal, como você estava falando, né? São 5 tons diferentes, né? Língua tonal quer dizer, de acordo com o tom da palavra, ela tem um significado diferente. E eu não consigo entender como isso funciona numa música. Depois você me explica. Isso na música, eu sei que eu canto em tailandês, não sei como é que é, porque é um processo que o cérebro que Deus criou, que é muito inteligente, que é impressionante. Mas, por exemplo, o tailandês, se eu quero, tem uma frase que nós brincamos com ela, que é mai mai, mai mai mai. Então eu falei 5 palavras aqui. Mai mai, mai mai, mai. Então cada palavra, ela tem um significado diferente. Eu falei, a madeira nova não está queimada, está.
é um jogo, né? Então a Fabiana, o nome dela em tailandês é Faa. Faa significa céu celeste, mas se eu chamar ela de Faa, significa desobediente. Se eu chamar Faa, significa tampa. Se eu falar Faa, significa cravo ou espinha do rosto, né? Então eu já cansei de chamar o desobediente, vem aqui. E todo mundo olhando, por que ela é desobediente, né? E o mais impressionante é que na cabeça deles é muito diferente. É tão diferente quanto Fabiana e desobediente, né? Exatamente, exatamente. Então quando você está aprendendo tailandês, você não sabe esses erros que você faz na prática, né? De estar aprendendo. E a língua tailandesa, das nossas 5 vogais, né? A, E, I, O, U, em tailandês são 28 vogais. E são 44 consoantes. Uau. Então a língua tailandesa, você escreve do ponto central, ou seja, do centro, que você começa a primeira letra, para a direita, do centro para trás e volta para frente, do centro para cima, vem para baixo e volta para a direita, do centro para baixo, você sobe na palavra e volta para a direita. Você lê de todos os lados. A língua tailandesa não tem ponto, não tem vírgula, não se separa as palavras. E tem níveis de tailandês, né? Então você tem nível que você conversa o informal, o popular, e aí vão de níveis, né? Isso até também é outra doideira, gente. Até o nível que nós usamos dentro da igreja. Então, a Bíblia, ela tá nesse nível porque fala de Deus, né? É o nível mais alto da língua tailandesa. E é o nível que você não fala no dia a dia. Então, o missionário, para ele aprender a falar sobre Deus, são anos. Então, para você começar a se sentir à vontade, pelo menos no nosso caso, que estudamos durante 5 anos, né? Um período de uma faculdade de tailandês, o nível que nós chegamos com o tailandês depois de estudar com esse processo com o MF, dentro daquele exame que o governo exige dos estrangeiros que vêm para a Tailândia, eu estou falando de quase um nível 6 vezes acima. Tanto é que nós falamos o tailandês e as pessoas às vezes pensam, né, que nossos pais são tailandês e é casado com um estrangeiro por causa que vê o rosto, né? Mas é um nível muito alto que a gente precisa estudar de dedicação. Mas é um desafio que vale a pena. E esse desafio, eles são vários anos. Não significa que você falando tailandês, você vai falar tailandês correto para sempre. Porque como sul-americanos, né, descendentes de uma mixture de cultura no Brasil, a gente é muito emocional. Então hoje tá um calor, rapaz. Mas em tailandês você tem que falar, hoje tá um calor. Você fala calor, você tá falando outra palavra. Você tá falando outra palavra. Então você tem que se controlar muito, é muito controlado. Então, é muito controlado, eles falam muito baixinho. Eu tô falando alto aqui no carro, tô até me sentindo mal agora, porque eles parecem que estão sussurrando o tempo todo. E eles se comunicam assim, eu andando com o Adriano na feira, a mulher do lado do carrinho, né, que fazia comida, eu do lado de cá, e eles se comunicando. Eu não tava ouvindo o Adriano que tava do meu lado, mas a mulher do outro lado tava ouvindo. Então, além de tudo, eles têm super audição. É impressionante. Mas essa coisa dos 5 tailandeses, 5 idiomas dentro de uma língua tons, só. Não só os tons. Sim. Essa coisa do formal, que é a linguagem real. A linguagem real, né? Que é a que se usa pra Deus e se usa só pro rei aqui na Tailândia. Depois tem uma formal, tem uma semi-formal, tem uma informal e uma das ruas, né? Das gírias. São praticamente 5 idiomas que você tem que aprender, ou 4 ou 5. São 5? 4 ou 5? Seria um tipo... Como uma palavra, você tem que aprender 4 significados. Dá o exemplo do eu, por exemplo. Né? Pacatau. Pacatau. Então, o eu, né, por exemplo, em tailandês, você tem, que eu conheço, né, que eu me lembro agora, né, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 eus diferentes. 6 eus diferentes que eu me lembro agora para você falar. Então, tem desde um é masculino e outro feminino ainda. Tem desde o popular, que seria mais vulgar, né? Que é o que nós não usamos, né? Mas é comum. Os meus amigos se chamam ele por esse pronome, eles se referem a ele, que né? É qual? Eu não posso falar porque é feio. É feio, né? Tá bom. Mas Tá bom. Tem crianças ouvindo o podcast. Aí depois vai um outro eu, que é você quando está conversando com um amigo íntimo, né? Que você se chama a si mesmo, né? Por esse pronome. E depois já vem um mais, que seria assim, o que nós usamos por sermos reconhecidos como professor. Aí depois existe um outro, que é um outro mais formal. E aí tem depois o outro, que é o nível que você fala quando você está conversando com Deus. O você é a mesma coisa. Então mas fala as palavras aí pra gente. Pacatau, pacatau. Capatau, né? Eu fui na igreja lá, várias vezes eu ouvi o pastor falando capatau. Eu perguntei, o que é o capatau aí? Pacatau. É eu na linguagem real. Capatau, né? Seria essa linguagem que quando a gente fala com Deus, mas né? Vale pra homem e pra mulher. Né? Ele vale, ele equivalente tanto pra homem como pra mulher. Mas tem um que é um eu masculino e um eu feminino. Tem um nível aí. Aquele que eu tava ensinando você falar era eu feminino, e você tava falando, todo mundo tava olhando pra você,
né? Brincadeira. Tenho para homem, né, que seria pom, né? E a menina, a mulher seria di-chan. Olha só. Né? Mas também existe um meio termo, né? Quando você fala o chan, que significa pode ser tanto o rapaz, o homem, como a mulher. É o mais fácil. É mais simples, né? Que seria o mais... Um nível mais popular. Popular, né? Seria assim. Mas essas diferenças, ela vai também para os termos bíblicos, né? O termo quando você está ensinando sobre Deus. Deus, ele não é apenas um amigo, a palavra amigo que nós usamos, né? Deus, ele é uma outra palavra que nós usamos que mostra que é um amigo que ele nunca engana ninguém, ele nunca falha, ele é sempre leal, ele é sempre verdadeiro. Mas a língua tailandesa, ela é um desafio que leva, por exemplo, no nosso caso, quando você acaba os seus estudos, no nosso caso 5 anos, não significa que você está falando totalmente correto, mas significa que você está se comunicando. Mas acontece o que as pessoas estão conversando com você, muitas dessas palavras você ainda não entende totalmente. Porque o processo de aprender, você sabe que você estuda. O estudo, ele fica apenas, entra num ouvido e ele sai pelo outro. A partir do momento que você começa a aprender, aquela palavra que entrou no seu ouvido, ela fica girando no seu cérebro. De repente ela aparece e desaparece. Então você vê flashes daquela palavra em alguns momentos. E você fica pensando, mas eu já estudei isso aí, o que é isso mesmo? Você fica tentando memorizar, depois você memoriza. Mas quando você memoriza, você não sabe usar essa palavra. Então esse processo de aprender, essa palavra fica no seu cérebro, na sua cabeça, muitos meses, às vezes anos. Até quando ela chega, parece que ela dá uma gota no coração, você usa e você fala, nossa, eu consegui usar. Mas você nem sabe o significado do peso daquela palavra. Mas depois de anos que aquela palavra realmente chega no teu coração e que você consegue realmente, você aprendeu, que você começa a usar. Então, mas demora muitos anos, e às vezes a palavra leva uns 10 anos para você, aquela palavra cair no seu coração e você é a força daquela palavra, né? Vocês disseram que foi esse mais ou menos o tempo que vocês conseguiram ficar naturais na língua, né? 10 anos. Que você começa a sentir a vontade, né? Porque você chega, por exemplo, na igreja, então na hora de orar, todo mundo olha para você, você tem que orar, você não sabe nem falar, não sabe nem pedir um prato de comida e você tá se esforçando, né? Se exercitando para orar. Então é depois de um longo período que você chega na igreja, você chega tranquilo, você escuta uma pessoa fazendo um pedido de oração e você consegue orar por aquela pessoa realmente pelo pedido de oração que ela tá fazendo. Você consegue entender a pessoa falando chorando, né? É difícil, né? Já é difícil entender. Aí imagina numa reunião de oração, a irmãzinha tá falando e chorando e pedem pra você orar. Então aí você tem que entender alguém falando chorando, né? Aí vocês me disseram que não pode chorar em público na Tailândia, né? Não geralmente legal não pode, não mas pode. Na igreja isso já é mais aceito por eles. Existe muitas podes e não podes, né, na Tailândia. Então na Tailândia quando você está conversando, você não pode ficar balançando os seus braços, você não pode cruzar os seus braços. Italiano aqui. Imagina, você não pode tocar nas pessoas, você não toca em ninguém. Eu e minha esposa, nós não podemos andar de mãos dadas na rua. Os homens podem, mas... Entre os homens existe o toque, né, que seria assim, um toque de carinho, né, entre as pessoas, demonstração de afetividade. Então não é anormal você ver 2 rapazes andando de mãos dadas, né, como a gente estava andando ontem pela noite, você deu um pulo, né, quando eu peguei na sua mão. A gente se aculturou bem ontem à noite, mas... Fabiana não liga. Então quando você tá sentado assim do lado do seu amigo, é normal colocar a mão na perna dele, aqui, igual eu tô colocando a tua mão aqui, ó, tá vendo? Ele tá todo vermelho aqui. É bom. E às vezes quando você tá de pé do lado do seu amigo, é normal ele colocar a mão no seu bumbum, né? Não só colocar a mão no bumbum, mas apertar também o seu bumbum. Dá aquela chuchadinha, assim. Então existem uns toques diferentes, né? Eu tô 3 dias aqui só ainda, não cheguei nesse nível, tá? Fique bem claro aí, Brasil. Isso. E aí é normal também a pessoa colocar a mão no seu braço e ficar apertando, massageando o seu braço, né? Isso é só entre os amigos. Eu me lembro uma vez fazer uma viagem, quando eu morava aqui em Lopburi. Eu não vi na cidade isso. Acho que é só trote dos missionários. Essa história aí. Quando nós morávamos aqui em Lopburi, eu saí com uns amigos, né? Nós fomos jogar futebol numa outra cidade e voltando sentado atrás, né? Tava de tardezinha. Aí eu, poxa Deus, obrigado pela oportunidade, né? Sair com esses meus amigos, jogar futebol, demonstrar o amor de Deus pra eles, mesmo que eu não possa falar tanto. E esse meu amigo sentou do meu lado e ele colocou a mão assim na minha perna e ficava massageando a minha perna e vinha até na minha virilha. E eu assim
sentindo super mal. Eu tirava a mão dele, virava. Aí passava um pouco, ele vinha e colocava a mão novamente. Né? Isso foi uma viagem de mais ou menos assim, uns 30 minutos ali atrás, sentado naquele carro, na caminhoneta. Pesadelo. Eu cheguei em casa e falei assim, Fabiana, eu acho que esse meu amigo, ele deve ter algum problema, assim, né? Mas depois eu fiquei observando, assim, entre amigos, é algo normal, né? Então isso é algo que é um pouco difícil para se acostumar aqui, mas depois de tanto tempo você se acostuma. Agora, se você voltar pro Brasil, você que tá ouvindo aí o podcast, né, e conversar aí, você vir apertar a mão aqui do Paulinho, né, ou apertar a perna dele, se ele estiver gostando, aí é perigoso, aí esse é que é o problema, né, mas a questão da língua, né, também é a questão da gente perseverar, sabe? É um desafio real, né, você vence se você perseverar, né, e você perseverar até o fim, né? Não, porque igual a gente poderia ter desistido, sabe, Paulinho? A gente podia, depois de 4 anos, ter ido embora da Tailândia, né? O sustento tá baixo, isso, aquilo, teria 1000 razões, não né? Rolou, né? Não deu certo, vamos embora, né? Mas a gente perseverou, voltou, e a gente continuou voltando. E a gente foi vendo que muitos desafios que eram enormes, gigantescos, naqueles primeiros anos, eles foram vencidos, né? A perseverança fez com que a gente conseguisse passar por aqueles desafios para enfrentar outros, né? Se a gente tivesse ido embora, seria ir embora na frustração, né? Na frustração de não ter conseguido aprender. E as crianças também, né? Nasceram aqui e tal. Vocês têm 2 meninos. O Davi de 15 anos. O Lucas de 12, quase 13. Quase 13. Eles cresceram nessa realidade, falando o tailandês, falando o inglês, falando o português. E a conversa deles, gente, a gente tá de fora aqui, repara, tem os 3 idiomas misturados, assim. É muito louco. Entre eles, os pais também falam esses 3 idiomas, mais o espanhol, né? Inclusive, vocês têm um idioma pra falar escondido dos filhos. E eles estão estudando pra ter um idioma escondido de vocês, né? É o plano deles, porque quando a mamãe e o papai quer falar alguma coisa pra eles não entenderem, a gente fala em espanhol, porque eles não conseguem entender. E aí agora o Davi tá estudando chinês na escola e quer que o Lucas também comece a aprender para os dois terem a língua chinesa pra falar e o papai e a mamãe não entender, né? E o comentário do Davi, né, que tá aprendendo chinês, como que foi? Eles aprenderam tailandês, primeiro que o português, né, porque o tailandês é monossilábico, né, as palavras, então é tudo palavras curtas, então é pá, ma, da, gin, e aí vai, tudo palavras curtas, né, então eles aprenderam primeiro o tailandês e o português veio depois, né, mas tudo naturalmente. Tudo naturalmente, sem nenhum processo, sem nenhum esforço. E foram para a escola, né, tailandês, são fluentes, né, em tailandês. E quando eles estavam com 7 anos, eles precisaram mudar de escola, né, ir para uma escola de língua americana, né, escola internacional. E naturalmente eles aprenderam inglês também. Então eles são trilingües natural, né. E um período que nós tivemos no Brasil, eles aprenderam português. Muitas pessoas deram muitas revistinhas, né, do Brasil, eles ficavam lendo porque eram palavras curtinhas e ficavam repetindo muitas palavras nos gibis. Então o português deles é aceitável, assim, muito bom. Mas um dia o Davi veio e falou assim: pai, mãe, eu tô querendo aprender uma língua. Eu falei: mas como aprender uma língua, filho? Você já fala 3 línguas. Você quer? Não, pai, eu quero estudar, eu quero me esforçar pra aprender uma língua. Eu falei: por favor. O tanto que nós se esforçamos pra aprender uma língua e você... Não, mas eu não sinto que eu me esforcei pra aprender essas línguas que eu falo. E a partir disso ele começou a estudar então o chinês, né? Ele tá estudando chinês aí agora. E agora ele tá vendo o que é aprender uma língua de verdade. E aí uma outra opção, né? Uma vez ele tava falando de aprender o japonês, daí ele falou assim: mas o japonês é fácil. Japonês, qualquer época, de repente se der uma oportunidade, pai, eu vou lá pro Japão, fico 3 meses, em 3 meses eu consigo aprender. Mas é que eu acho que a cabeça dele, a língua, né? Aprender uma nova língua, ele tem facilidades, né? Porque uma criança trilingüe... Mas com certeza tem, né? Porque eles já conhecem 3 tipos de vocabulário. O inglês e o português mais parecido, né? Mas quando você muda pro tailandês é outra forma de idioma, né? Outro conceito de idioma. Exato. Então já abre uma porta aí, Mas né? Quando nós falamos do tailandês e essas limitações, dificuldades do tailandês, depois eles escutam a gente falando e eles falam assim: mas pai, o tailandês não é tão difícil assim como você tá falando pra aprender. Não
acho que tem todas essas dificuldades. Então, às vezes, eles nem conseguem separar os tons, que eles não acham que... O tailandês, ele não acha que tem tons. Nós, estrangeiros, é que conseguimos ler esses tons diferentes. E os nossos filhos, às vezes, eles falam assim, não, mas a palavra é diferente, não tem nada a ver. Mas a gente vê as diferenças. Olha só. Como eu estava falando para você agora há pouco dessas questões externas, né, cultural, então na Tailândia nós não podemos colocar a mão na cabeça das pessoas. Quando você cumprimenta, você não toca, você coloca a sua mão. Como é que se chama aquele rapaz lá do video show? Que fazia aquele Miguel sinal, né? Falabella. O Miguel Falabella. Vocês saíram do Brasil, né? Nem tem mais video show. Não tem mais não? Não, acabou. E já era bem diferente da época do Miguel Falabella. Me desculpe, viu? Mas aquela mãozinha do namastê, né? É isso daí, né? Colocar na mão juntas, assim, você cumprimenta as pessoas. Na Tailândia, você não cruza as pernas quando você está conversando, não pode comer andando, comer tomando alguma coisa. Você deve ficar parado quando você está se alimentando, né? Essa seria o ideal. Eu reparei do hino nacional, que a gente tava andando na rua, de repente tocou um sinal de hino nacional, aí todo mundo congelou, assim, parou. Tipo, brincando de estátua, para onde tá, no meio da rua, porque tá tocando hino nacional nas caixas de som. Isso foi bem da hora. Todos os dias, 8 da manhã, 6 da tarde, por toda a Tailândia, né? Tem muitos alto-falantes, é tocado o hino nacional, você tem que parar de fazer o que você tá fazendo. Eu me lembro quando eu ia correr num parque de tarde, eu não sabia disso. Eu sei que eu tava correndo nesse parque, todo dia eu tava correndo, todo mundo parava, ficava parado, falando, pô, esse pessoa aqui é muito louco, esse pessoa é muito diferente mesmo, né? Só você correndo. E eu só correndo, né? Aí até que um dia que eu fui me realizar, puxa vida, quanta vergonha. Então você vai em qualquer apresentação cultural aqui na Tailândia, antes da apresentação cultural é tocado o hino do rei. Então você tem que prestar homenagem, escutar a música do rei. Esse senso de irmão mais velho, irmão mais novo é muito forte na Tailândia, de irmandade. E nós temos um rei aqui na Tailândia. A Tailândia é uma monarquia, nós estamos no reino da Tailândia. E é a família real mais rica do mundo? Segundo as fontes acadêmicas, né? Aí dizem que o rei da Tailândia, ele era o monarca mais rico do mundo, né? Mas daí tem essa questão do rei, de a honra maior ser ao rei, mas ele ainda tem que prestar honra para um grupo de pessoas, né? A Tailândia, ela foi formada, né, nesses últimos aproximadamente 1.500 anos, o budismo chegou na Tailândia e o budismo ele é compreendido pelo tailandês como a religião da Tailândia. Devido às várias dinastias que a Tailândia teve, a atual dinastia, no movimento de criar a constituição para o país, né, quando o país se tornou uma monarquia constitucional no século passado, uma das leis da constituição é que o monarca, né, a família real, o rei deve ser budista, mas na cabeça do tailandês o rei, ele é o budista, ele é o pai da nação. Tanto é que o Dia dos Pais na Tailândia nós celebramos no dia do aniversário do rei. Ah, é? Que muda de acordo com o rei, então? Exatamente, exatamente. E o rei, ele é o exemplo do pai. Então todo tailandês, todos os dias na televisão mostra todas as cerimônias religiosas que o rei ou as pessoas da família real fazem. Isso é um exemplo pro povo tailandês que deve replicar, né, culturalmente. Então, o rei da Tailândia, ele é um rei, tem muitos projetos, o povo tailandês, o antigo rei, né? Antes desse monarca atual, nós estamos na dinastia Rama, o atual monarca é o Rama X. Então o Rama IX, ele trouxe muitas tecnologia para a Tailândia, ele cooperou muito com a Tailândia de um nacional, ele uniu a Tailândia de uma maneira onde o tailandês, ele realmente fala, nós somos irmãos. Ele foi um rei muito querido, né? Ele foi um rei muito querido, ele nasceu nos Estados Unidos, depois foi estudar na Suíça, ele foi o rei que mais reinou durante a história da humanidade, então você não encontra nenhum rei que reinou durante muitos anos. E eu acredito que Deus abençoou esse rei, porque foi esse rei que, dentro da formatação da Constituição, uma das cláusulas que ele colocou é que a Tailândia, ele dá liberdade religiosa, ele dá liberdade para o tailandês praticar qualquer religião, ou ouvir sobre qualquer religião, mas o monarca, ele deve ser budista. Entre todos os países aqui da região, a Tailândia é com maior liberdade, né, para o cristão. A Tailândia tem 100% de liberdade religiosa, então nós temos vistos aqui na Tailândia, e permissão para trabalhar, para servir aqui na Tailândia como missionários, né? Isso é raríssimo na Ásia, Isso, né? É raríssimo. Então todos os países em volta da Tailândia, o Mianmar, a China, o Laos, o Camboja, são países que tiveram grande influência do comunismo e militarismo também, e que não têm liberdade religiosa ainda. Existe uma liberdade religiosa informal, mas ela na realidade dos cristãos, dos irmãos que estão nesse país, eles têm muitas limitações, muita perseguição também. A Tailândia é o único país no Sudeste Asiático que tem liberdade religiosa, e nós temos muitas oportunidades aqui, né, para desenvolver
desenvolver o trabalho missionário. E para trabalhar com muita gente que vem de fora para cá e depois pode voltar pro seu país, né? Exatamente. Então é bem muito legal estratégico, também, né? Então, o trabalho missionário aqui na Tailândia foi que os missionários da OMF foram expulsos da China, né, na Revolução Boxers depois, e esses missionários, eles estavam decididos a não voltar para seus países de origem, e eles tentaram achar alguns outros lugares de base para permanecer até que a China reabrisse e eles voltarem para a China. Então eles vieram para a Tailândia, como foram para alguns outros países do Sudeste Asiático, esperando que a China se reabrisse. E até hoje, assim, de certo modo, estão esperando a China reabrir, né? Só que aqui na Tailândia, por volta de 1950, esses missionários estavam na capital, Bangkok, e eles começaram, alguns deles eram médicos, e eles ouviram que existia um grupo de pessoas no interior da Tailândia que tinha lepra, e eles queriam ajudar, sendo que poucas pessoas estavam ajudando esses leprosos. E eles vieram de barco, chegaram até no centro da Tailândia, um pouco mais para frente de onde nós estamos agora, nesse momento de carro, né? E eles trouxeram a medicina para esses leprosos, e alguns desses leprosos vários deles foram curados, e eles se converteram, e eles começaram a igreja. Então começou a ter um movimento de muitas pessoas se convertendo por causa desses leprosos que foram curados. E aí começou a recrutar-se novos missionários para vir trabalhar na Tailândia. Nasceu um hospital que ainda, até poucos anos atrás, esse hospital passou a ser uma escola internacional, devido a algumas limitações do governo tailandês para ter a presença médica internacional ali dentro. Esse hospital foi o centro onde começou a igreja que os missionários da OMF veio ajudar a plantar. Os primeiros missionários na Tailândia, a nível trabalho cristão, chegou através dos portugueses e um grupo de franceses há muitos anos atrás, há mais de 200 anos atrás, a igreja católica. Inclusive aqui em Lopburi, né, se tiver tempo eu vou até te levar para ver, onde o rei da Tailândia, que morava aqui em Lopburi, ele estava querendo ver o eclipse, e ele chamou os ocidentais para trazerem a tecnologia, e nisso veio um padre que era astrônomo para ajudar o rei da Tailândia a ver o eclipse. Esse rei ficou muito feliz, ele ficou muito contente com a tecnologia, a educação, e ele começou a trazer isso para a Tailândia. E essa amizade do rei com esse missionário católico, né, ele deu um pedaço de terra aqui em Lopburi, onde foi construída uma igreja, e ainda existe esse lugar ali, né, existe só as ruínas, né, mas esse rei, ele era um budista, né, muito forte budista, ele queria somente conhecer essas tecnologias novas para poder ajudar. O cristianismo na Tailândia, o tailandês, ele é livre para ouvir, mas ele não entende, primeiro porque o princípio budismo, né, sobre a cosmologia, né, religião, não existe Deus dentro da cosmovisão, da cosmologia budista, não existe Deus. E o budismo está muito intrínseco na cultura tailandesa, né? Exatamente. Então, são quase 2.000 anos de história do budismo, né? Aqui na Tailândia estamos no ano de 2563. Olha aí, estamos no futuro. Estamos no futuro, né? E estamos bem conservados, né? Graças a Deus. E também celebramos o Ano Novo Chinês e o Ano Novo Bizantino, o nosso Ano Novo cristão, né? Tem 3 anos novos por ano. Então, no fim do ano aqui, não existe o Natal, o tailandês ele entende como sendo a festa da passagem do ano, do estrangeiro, tipo do Ocidente. Uma semana, né? Exatamente. Do Natal até o Ano Novo, de fato. E o Natal, eles pensam que é uma frase, né? Feliz Natal e tem um bom ano, né? Pensa que é uma frase por causa que eu estou celebrando a passagem de ano. Então, o tailandês ele não tem muita ideia de Deus. Então, eu já tive, por exemplo, uma equipe de futebol que nós levávamos num projeto para ajudar as igrejas aqui do interior da Tailândia anos atrás. Durante o momento que foi pedido para os atletas ali fazerem um devocional, né? Antes do jogo. Então, eles sentaram e começaram a conversar, né? E orando ali, falando sobre Jesus e tal. E um rapaz do local, ele estava ouvindo ali, né? E ele veio e falou assim, escuta, dá pra você colocar aqui o nome dos atletas que vão jogar esse jogo? E aí nós colocamos, né? O nome de todos os atletas. Mas daí passou um tempo, ele pegou, ele voltou, ele começou a anunciar assim, né? Vamos ter o jogo aqui daqui a pouco e vai ter os atletas que estão vindo. Tem esse atleta da Austrália, tem esse atleta de outro país, eles são cristãos, vieram aqui jogar e tal. São da igreja, né? Não são cristãos, são da igreja. Mas escuta, pergunta pra eles lá, porque aqui não tá o nome do Jesus que eles estavam conversando ali agora há pouco, eu escutei. Pergunta pra eles que posição que Jesus fala, né? Então, que ele joga. Então eles não têm muita ideia assim do cristianismo, né? E quando você começa a falar de Jesus, eles têm muitas dúvidas, eles não compreendem. Então a religião é muito forte. Então o desafio da língua, o desafio cultural, das diferenças culturais, essa parte superficial que eu estava falando para vocês, tem a parte emocional, né, da cultura, né, a parte que é mais difícil de lidar. A Tailândia é chamada como a terra do sorriso. Todo momento que você está conversando aqui na Tailândia, você vê as pessoas sorrindo. Os tons das palavras, existem os tons do sorriso também, né? Exatamente. Cada sorriso tem um significado na Tailândia. Então você
tá dirigindo o carro, né? Vamos dizer assim, o policial te para, o policial ele para o carro e ele vem sorrindo pra você, ele começa a conversar sorrindo pra você. Rapaz, você viu o que você fez aqui? E você tem que sorrir e falar pra ele, pois então, seu guarda, eu fiz errado, né? Ele fala, mas eu vou te dar uma multa então. Aí você fala pra ele assim, nossa, quanto que vai ser? Mas é tudo sorrindo, mas não é dando risada. Então é quando você tá triste, você tem um sorriso, quando você tá alegre, você tem um sorriso, quando você tá com medo, você tem um sorriso. Sempre tem esse sorriso. Tem um sentimento também da cultura tailandesa de... A palavra que nós usamos é Grenjai. Grenjai é um sentimento que você tem de algo que você tem que pagar por. É algo que você tá muito grato por, que você não consegue pagar e você se sente até mal por aquilo ali. Vamos dizer, você veio visitar aqui na Tailândia, né? E a gente, por exemplo, tá levando você para conhecer alguns lugares, você começa a se sentir tão Grenjai, de sentir assim, poxa, eles estão fazendo uma bondade para mim é tão grande, que você começa a ficar constrangido. É perigoso você, se fosse um relacionamento, se você morasse aqui, por exemplo, você ia desaparecer por um tempo, porque você não quer encontrar a gente, porque você vai ficar se sentindo tão constrangido de tanta coisa boa que a gente tá fazendo para você. Olha. Que entra naquela parte que a gente estava conversando, Paulinho, de que tem gente que vem aqui por pouco tempo e fala, levei 5 pessoas para Cristo, né? E na verdade a pessoa não se converteu, a pessoa de constrangimento, de vergonha, às vezes pela bondade sua, pelo jeito que você tratou ela aceita Jesus, ela ora, ela pega a Bíblia, vai até na igreja, mas é ingratidão a alguma coisa que você fez para ela, né? Não é algo verdadeiro. Então esse sentimento na cultura é muito profundo. E se você não entende, você começa a ler a resposta das pessoas de um jeito diferente, né? Porque ou ela pode vir para a igreja por causa da amizade com você, ou ela pode sumir, desaparecer, porque você é tão bom para ela que ela tem o sentimento que ela nunca vai conseguir pagar pela bondade que você faz para ela tem que desaparecer. Então isso é muito forte. Então, por exemplo, dentro da questão da religiosidade, né? Então, do conceito Brahma, né? Que é muito influenciado da religião hindu, né? Aqui na Tailândia, que nesse senhor aqui na frente que você tá vendo aqui, ó, que ele tá catando lixo, né? É o trabalho dele. Então, religiosamente, o budista fala que esse é o karma dele. Ele nasceu e ele é um pobre, ele sofre desse jeito, porque na vida anterior ele teve muito pecado, ele fez muitas coisas erradas. Então, o budismo, ele é muito fatalista, né? É aquilo que você vai ser por causa do seu passado, das suas vidas anteriores. Isso faz com que as pessoas, elas veem que ela não tem como ela deixar o budismo, porque o karma dela é ser budista. O tailandês, ele acredita que, é uma frase que a gente escuta muito, né? Ser tailandês é ser budista. Não tem como você ser tailandês e não ser budista. Quando você deixa de ser budista, você passa a ser de qualquer outra religião, você é distanciado levemente, de pouco a pouco você é distanciado socialmente das suas atividades. Então não é perseguição assim, você vai ser cortado da família, vai ser morto, né? Mas existe uma pressão, uma perseguição social. Eu acho que dá pra entender, fazendo um paralelo, acho que tá grosseiro, mas como se eu viesse aqui pra Tailândia e voltasse como um monge budista pro Brasil. Exatamente. Seria mais ou menos como a minha família me veria, meus amigos me veriam, como os budistas veem alguém que se converte ao cristianismo aqui. Estou vendo macacos no meio da rua nesse momento, então, eles estão atravessando aqui agora. E se isso acontece, se você se tornar, vamos dizer assim, você deixar a sua religião, aquilo que você acreditou, seus pais ensinaram você, nessa vida, na sua próxima vida, você pode nascer como um desses macacos aqui, que é o que o tailandês acredita. Então esses macacos, eles vieram para essa região e moram nesse templo, porque acredita-se que nesse templo aqui, ó, desse lado, essa ruína aqui, ó, foi um espírito. Rapaz, tem muito macaco. Um espírito que veio morar nessa região aqui desse templo, e esses macacos são seguidores desse espírito. São a encarnação de espíritos seguidores, né? E ninguém pode tirar eles daí, porque, né? Ninguém vai fazer. Aqui na Tailândia, em realidade, ninguém faz mal pra nenhum animal, né? Você não pode matar nenhum pernilongo, porque... Só se for pra comer, né? Aí você pode. Se é um pra grilinho, te alimentar, né? Um grilinho, uma baratinha. Mas esse fator da religião, ele é muito complexo, né? Então são muitos anos de muitos estudos, muitas pesquisas, e mesmo assim é muito difícil para compreender. E a maioria do pessoal cristão, né, tailandês, todos eles, se você for entrevistar eles ou perguntar a história de conversão deles, eles vão falar de momentos em que a família chamou eles de traidor,
sabe? Em que a família falou que eles estavam trazendo maldição para a família, né? Por ter mudado de religião. Mas aí, com o passar do tempo, a família entende depois, né? Que a escolha da pessoa foi boa para a pessoa, ajudou a pessoa, né? Melhorou a vida dela, melhorou a personalidade, tudo. Ela consegue ver depois, mas a primeira reação é sempre das pessoas falar, não, o que você está fazendo, né? Você está traindo a nação, traindo os nossos antepassados, né? É muito forte isso. Mas eu acho que talvez você, quando conversar com os outros casais que estão aqui em Lopuri, né, que chegaram recentemente, eles talvez vão conseguir falar para você dessa diferença cultural que eles conseguem ver. Vocês porque a gente não consegue ver muitas diferenças, né? Então a gente se lembra, né, de algumas coisas, mas a gente vive mais essa realidade dessas diferenças mais emocionais, mais profundas, né? Mas é uma grande, assim, um grande prazer, é uma grande bênção, é um grande privilégio poder morar aqui na Tailândia, servir a Deus aqui. E quando você vê um tailandês querendo seguir a Jesus, é um milagre. E segundo pesquisas aqui que nós temos, né, nós fazemos, é que um tailandês, ele está apto para responder se ele quer seguir ou não a Jesus, que ele compreendeu, tem a capacidade para responder se, olha, eu compreendi, eu quero ou não seguir o cristianismo, é um follow-up, um acompanhamento de mais ou menos 7 anos de contato com um cristão. Do tamanho da cultura intrínseca, da cabeça dele, como está moldada e formatada, até conseguir compreender de fato que é seguir a Cristo. Exatamente. Caramba. E às vezes, para você falar para ele, você quer aceitar e viver com Jesus, ele vai falar assim, eu quero. Mas só que daí depois ele começa a falar para todo mundo, eu sou budista e sigo Jesus. Aí vem o processo da conversão, que é um processo longo também, que são muitos anos, né? Mas a gente tem visto Deus, pela graça de Deus e misericórdia, muitos tailandeses, né? Hoje a Tailândia tem 1/3 da população brasileira, 65 milhões de habitantes, e nós somos uma comunidade cristã, né, evangélica protestante, de 260 mil cristãos pelo país. Nós somos 0,6% de evangélicos aqui na Tailândia, 0,6%. É a mesma chance da gente encontrar um monge budista no Brasil. Isso, eu gosto de comparar muito, que é o que você vê na Tailândia? Na Tailândia, qualquer lugar que você vai, como a gente está passando aqui, você vê, na frente da casa tem um altar, né? Como isso aqui são uns predinhos, né, uns sobrados, o altar está lá em cima, no andar de cima. Sim. Esse altar, ele é construído para o espírito protetor daquele terreno. Dentro dessa casa tem um cômodo, um ambiente que tem as relíquias do Buda da família, onde eles sentam para meditar todos os dias. Aqui na Tailândia, nós temos algumas, como essa árvore aqui, ó, essa árvore que você está vendo, eles acreditam em um espírito. Uma vez a Fabiana caminhando aqui com a amiga dela parou ali que estava com dor de cabeça, a amiga dela se ajoelhou, fez o sinal de reverência e falou, eu estou fazendo isso porque o espírito daqui dessa árvore vai me ajudar a melhorar a minha cabeça. Então aqui tem muitas plantas que são adoradas como tendo um espírito protetor. É muito visual o budismo. Dentro de cada carro você vê um altar budista. Toda vila tem na entrada um altar, eu não sei como é que chama, a casa de oração deles. Exatamente, uma casa de espírito. E o templo, é casa de espírito. E o templo, a cada 1 ou 2 quilômetros tem um templo completo. Basicamente, a cada 2 quilômetros você tem um novo templo budista enorme, mais ou menos uns 2 estádios de futebol, assim, né? É muito, de futebol, gente, é muito. É uma realidade que templo. Só estando aqui mesmo para ter uma noção de ver como que o budismo faz parte da realidade tailandesa. Todo homem budista, ele tem que se tornar monge pelo menos uma vez na vida. Então esse período vai desde uma semana até o tempo que ele queira. Se você tem um trabalho e você quer se tornar um monge, o emprego te dá licença para você se tornar monge. Vamos dizer que você quer ser monge por 7 meses. O emprego dá licença de 7 meses para você se tornar monge. Pode por ser quê? Temporário, assim? Porque o tempo que você está fazendo como monge, você também está dando mérito para a tua empresa, para o seu trabalho. Então, o mérito é muito importante nesse sistema, nessa compreensão de... Teria que ter muito tempo para explicar para você essa complexidade do Tem muita coisa, gente. E assim, a gente tá 3 dias aqui conversando quase que o dia todo, tentar concentrar isso em 1 hora de podcast é muita coisa mesmo. Mas tem muito trabalho ainda a ser feito, né, Adriano? Exato. E nós estamos tendo muita oportunidade, né? Então, a Tailândia, por ser um país que dá liberdade religiosa, nós temos necessidade muito grande de pessoas para vir nos ajudar. Então, qualquer tipo de ministério criativo que você tem. Ministério criativo, eu quero dizer, desde trabalho de arte, trabalho esporte, trabalho de área médica, qualquer ferramenta que você tenha, ela é útil aqui na Tailândia, né? Então, no momento, nós ajudamos a plantar uma igreja no norte de Bangkok e estamos agora começando uma segunda igreja. E a primeira igreja que nós ajudamos a plantar, graças a Deus, cresceu, né? Tá com quase 250 membros. E nós estamos começando agora um novo projeto, o 4º projeto de plantação de igreja. E eu tô correndo atrás de missionários aqui, rapaz, para ficar localizado num lugar, para morar numa vila e começar relacionamentos naturais, relacionamento natural. Você ir na feira, conversar com o
feirante, comprar fruta, trazer para casa, A Tailândia é o Brasil de 50 anos atrás, o Brasil do interior de 50 anos atrás, que todo mundo vai um na casa do outro e entra, né, e conversa, e conhece da vida, né, e conhece dos filhos, sabe se tá passando problema. É assim o relacionamento aqui, né? Exatamente. Então, eu gostaria de pedir para você, né, que está ouvindo aqui, né, isso sobre a Tailândia, para você orar a Deus, porque nós temos muita necessidade, nós temos a missão, ela está aberta, ela tem muitos vistos ainda para missionários, né, que o governo nos dá esses vistos, mas nós não temos pessoas, né, então precisamos de pessoas que queiram vir dedicar aqui sua vida, né, ou então venham fazer uma viagem missionária de 10 anos aqui. Mas é sério, 10 anos é uma viagem a curto prazo. Dá para aprender a língua? Dá para aprender a língua, se viver bem. Mas o desafio é muito grande mesmo, é uma realidade muito diferente, mas eu tenho certeza que tem valido a pena, né, o que vocês têm feito. Eu sei que, assim, tem que tomar cuidado para não romantizar tanto a coisa, assim, né, de que é um país maravilhoso, a gente ama esse povo, né, eu sei que esse amor tem uma hora que acaba e continua aqui pela obediência, simplesmente, e tal, né, não é o amor nem a paixão pelo povo que segura vocês, mas é a convicção de estar fazendo a vontade de Deus, né, em obediência, muito mais obediência do que... Tem muitas dificuldades, né, para viver aqui na Tailândia, né, muitas limitações, mas Deus, ele é quem motiva, né, aquele que ele chama, né, e nós nos sentimos motivados em Deus. Nós já servimos a Deus aqui como trabalhadores, né, pensando no galardão que receberíamos no céu. Nós já servimos durante muitos anos aqui, sentindo que nós somos escravos e querendo voltar para o Brasil, mas como escravo nós não temos opções para decidir se podemos voltar ou não. Mas hoje nós chegamos, há muitos anos, né, chegamos numa posição que nós temos amor por servir aqui a Deus, e eu acredito que Deus quer fazer com que missionários venham para a Tailândia para servir a Deus aqui com amor mesmo, né? Mas é um processo que o missionário tem que vir e tem que seguir aquela orientação de Jesus, né? Que Jesus falou, não, olha, tem que morrer primeiro a semente, né? Ela nasce, ela vem e ela vai dar frutos, e é isso que nós queremos ver, tanto na vida dos missionários, frutos de alegria, apesar das dificuldades. Nós moramos num país que 18 anos que estamos aqui, já passamos por 4 golpes militares pacíficos, né? Golpes militares pacíficos, muitas febres, muitas diarreias, bactérias, a comida é muito apimentada, muito quente o país, mas é Deus quem nos fortalece, sabe? É Deus quem nos ajuda morando aqui na Tailândia. E nós somos gratos a Deus por isso, né? Somos gratos a Deus por esse privilégio. Quero agradecer muito, não só por esse podcast, mas pelo tempo que a gente passou junto. Sei que não é fácil ficar recebendo gente em casa. Eu fiquei 3 dias lá dando trabalho pra vocês e eu me sinto, como é que é aquela palavra do constrangido? Grenjai, me sinto Grenjai, nunca conseguirei pagar, por isso que eu vou sumir por um tempo agora, vou ficar longe de vocês. Muito obrigado, Fabiana, de verdade, de todo o coração, faço isso publicamente aqui, vou fazer daqui a pouco novamente no particular. E Deus abençoe muito vocês, eu queria que vocês terminassem o podcast com a bênção apostólica em tailandês. Pra gente é um privilégio, né, ter você aqui, ter vindo nos visitar, passar esses dias com a gente, trazendo alegria, e agradecemos a igreja brasileira, muitas pessoas têm orado por nós, né? Para você também que está ouvindo e tá orando por nós, orando também pelo projeto, pelo trabalho de Deus aqui na Tailândia. Que vemos o que está acontecendo aqui, a graça de Deus mesmo. Mas a Tailândia é um país budista, é o país mais budista do mundo, continua sendo um país que está com a modernização, está mudando bastante. Nós oramos, né, para que Deus continue dando graça para nós cristãos, para a igreja cristã na Tailândia, para que nós possamos continuar tendo liberdade para pregar o evangelho aqui. Nós sabemos que questões políticas acontecem, interesses, né? Nós não sabemos quanto tempo mais nós teremos essa liberdade, né? As pessoas vão estar abertas e precisamos mesmo assim das orações para ajudar as pessoas dessa geração da Tailândia e os filhos delas, das próximas gerações, estarem mais expostas ao cristianismo, expostas a saber quem é Jesus e seguir a Jesus. Que Deus possa estar abençoando vocês aí no Brasil. Muito obrigado mesmo. Para você também, né, Paula? Obrigado por ter vindo aqui, foi um prazer. E agora nós chegamos aqui é a escola do centro da missão, né? Onde vamos encontrar o Tiago e a Mila, que já gravaram com a gente, vão gravar de novo. Agora eles gravaram sobre a preparação, vão gravar com a gente agora sobre o tempo aqui. E o Bruno e a Ana, que também vão participar do próximo podcast Cepal. Vocês aguardem. Um beijo pra vocês. Posso falar um beijo, né? No Brasil posso falar um beijo. Pode né? falar Um beijo pra vocês aí. Aqui na Tailândia a gente não se beija, viu? Pra terminar, quando a Fabiana dava aula pras crianças
que a gente fazia evangelismo, essas crianças ficavam pulando pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. E você sabe que na escola tailandesa os professores batem nos alunos, né? Às vezes eles estão autorizados. Aí a Fabiana falou assim, brincando com as crianças, como se fosse no Brasil, né? Se vocês não pararem, eu vou bater em vocês. Essas crianças não pararam, né? Apanhar é normal na escola. Mas a Fabiana nunca ia bater nessas crianças, né? Aí a Fabiana lembrou quando ela ensinou sobre diferentes culturas, né, pra essas crianças. E a Fabiana pegou e falou assim, olha, se vocês não pararem de correr e ficar quietas, eu vou dar um beijo em cada um. Todo mundo ficou quietinho, sentou, abriu os olhinhos e ficou olhando pra Fabiana. Então, aqui nós não beijamos ninguém, né? Mas um beijo pra vocês aí no Brasil. Viu? Um abraço aí pra todo mundo. Obrigada por separar esse tempo, né, pra ouvir sobre Tailândia, sobre o desafio. O coração da gente é para que você ore e escute a voz de Deus em qual que é o seu papel naquilo que Deus está fazendo no mundo. Obrigado aí, Paulinho. Obrigado pela visita. Obrigado vocês. Tá, abração. Como que é? Nem obrigado em tailandês, eu não sei ainda. Kop kun kap. Kop kun kap? Nossa, nada a ver. Eu ouvi minha própria voz aqui, eu vi que não tinha nada a ver. ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับ Que Deus abençoe todos vocês. Amém. Muito bom.